Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Salmos, capítulo de número 42, que diz assim: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: E o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povos e os guiava com procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo com o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: E o seu Deus, onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, em quem podemos confiar e esperar que no tempo certo Ele entrará com vitória e misericórdia sobre nós. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos diante de Ti nessa manhã, com inteireza de coração, com gratidão, com sinceridade, com nosso coração cheio de alegria, porque reconhecemos a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te louvamos por essa porção da Sua palavra, onde o salmista expõe toda a sua aflição, toda a sua perseguição e até mesmo a percepção humana que em alguns momentos parece que o Senhor o desamparou, mas ele continua confiando no Senhor e ele questiona a sua própria alma: por que está abatida, ó minha alma? E nos dá um conselho profundo para a sua alma e para a nossa alma. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Senhor, essa é a nossa esperança, nós confiamos em Ti. Não importa as circunstâncias pelas quais estamos passando. O que nos importa é que o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. É em Ti que nós confiamos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado vitória. Mesmo em meio a lutas, a dificuldades, a momentos de perseguição, momentos de angústia, de dor, de perda, o Senhor se faz presente, o Senhor não nos abandonou. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, porque tu és um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Deus criador dos céus e da terra. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu és o Jeová Shalom, o Deus da paz. Tu és o Jeová Jiré, o Deus da provisão, que providenciou para nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Deus que nos ama de uma maneira tão sublime, que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, para pagar os nossos pecados e para nos reconciliar contigo. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, somos gratos ao Senhor. Queremos expressar toda a nossa gratidão com a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a viver de uma maneira digna do Senhor, a viver de uma maneira que exalte, glorifique o teu nome, que expresse toda a nossa gratidão, toda a nossa devoção ao Senhor.
que possamos nos voltar diariamente para o Senhor, tirando um tempo, separando um tempo de qualidade para estar com o Senhor, para estar na tua presença, para falar com o Senhor, para ouvir a tua voz. Senhor, queremos sentir a tua presença, queremos provar do Senhor. Tua palavra diz: ó, provar e vede que o Senhor é bom. Queremos provar da sua bondade a cada dia. Na verdade, nós temos provado, mas muitas e muitas vezes. Estamos como quem está com o Covid-19, não percebe, não sente o sabor. E nós queremos, Senhor, que o Senhor molde o nosso ser de maneira que possamos perceber, saborear, desfrutar das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Como diz a Confissão de Fé de Westminster, nós queremos glorificar o Senhor e desfrutar do Senhor e gozar do Senhor eternamente. Queremos começar essa vida plena e abundante aqui e agora. Na verdade, já começamos, mas queremos desfrutar dela, queremos perceber ela. Não permita, Senhor, que os nossos sentidos sejam físicos, emocionais ou espirituais estejam embotados para não perceber o teu agir, o teu cuidado ao nosso respeito. O Senhor tem colocado os teus anjos ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger e tem nos livrado diariamente. E que nós possamos nos alegrar com isso e agradecer e louvar o Senhor, mesmo quando não enxergarmos essas coisas. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Senhor, muito obrigado pela família na qual o Senhor nos colocou, onde nascemos, onde constituímos família, onde temos nossos filhos, netos, nossos ascendentes, os nossos descendentes. Nós colocamos diante do Senhor e entregamos nas suas mãos todos eles. Clamamos ao Senhor que o teu Espírito encontre um lugar para trabalhar na mente e no coração de cada um de nós, de maneira que nenhum de nós se perca, mas que haja redenção, que haja rendição, que haja salvação para a glória do teu nome. Colocamos, Senhor, os enfermos na tua presença, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão é, com diagnósticos terríveis, aqueles que estão com dores, com angústia, aqueles que estão até mesmo, Senhor, é, sem esperança, que a medicina já não tem mais esperança, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Que haja cura, que haja restauração, que haja reconciliação com a família, que haja reconciliação com o Senhor, que haja salvação. Clamamos, Pai, de uma maneira muito especial por aqueles que estão feridos da alma. São tantos mistérios para nós, pessoas, Senhor, tão magoadas, feridas pelo passado, pelo presente, e Satanás tem zombado muitas vezes dessas pessoas, trazendo lembranças dolorosas, fazendo com que elas vivam nesse cativeiro de uma alma ferida, em angústia, em dor, em depressão, em transtornos dos mais variados tipos, ainda que a ciência dê diversos nomes para tudo isso. Nós sabemos que tudo isso é uma alma que está carente da paz, da tranquilidade, da ação sobrenatural do Senhor para pôr tudo em ordem. Senhor, trabalha, Senhor, em cada um deles. Opera um milagre, o milagre da cura, o milagre da restauração, o milagre da cura das memórias, da cura das feridas da alma, o milagre do equilíbrio emocional. Pai, em nome de Jesus, que haja um derramar em profusão do teu espírito sobre cada um deles, sobre aqueles que estão carentes de se sentirem abraçados, queridos, aconchegados pelo Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor e vai de encontro a essas pessoas nesse dia, que eles possam desfrutar da tua bondade, do teu colo, do teu abraço, da tua proteção, do teu carinho, que o Senhor possa abençoar cada um deles, que o Senhor possa salvar aqueles que ainda não te pertencem, que o Senhor possa, de uma maneira muito especial, renovar aqueles que já pertencem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, clamamos de uma maneira especial pela tua igreja. Começo clamando pela igreja evangélica brasileira, uma igreja que tem sido tão confusa, tão misturada,
Hoje é difícil é, percebermos claramente o que é a igreja evangélica brasileira, o evangelicalismo brasileiro está uma bagunça. Mas, Senhor, no meio dessa baderna, o Senhor tem igrejas e tem um povo fiel, um remanescente fiel. Abençoa as igrejas que têm pregado a tua palavra com fidelidade, com discernimento, com empenho. Pai, me lembro aqui de algumas denominações que eu coloco diante do Senhor nesta manhã. Coloco, Senhor, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Quadrangular, a Igreja, Senhor, eh, o Brasil para Cristo, tantos outros, mas de uma maneira especial, eu quero colocar diante do Senhor a Igreja Cristã Evangélica. Essa igreja que este ano completa 124 anos de existência. Clamo ao Senhor, que o Senhor derrame uma porção dobrada do teu espírito sobre essa igreja. Que haja, Senhor, um agir sobrenatural do Senhor trazendo temor, trazendo, Senhor, obediência, submissão, trazendo de volta a palavra, que todo orgulho, que toda vaidade, que todo sentimento de altivez que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor dirija cada uma das igrejas locais, cada uma das regionais, cada um, Senhor, dos órgãos dessa igreja, que sejam dirigidos pelo Senhor, pela mão do Senhor. Abençoa as casas, abençoa, Senhor, a editora cristã evangélica, que ela continue a ser essa bênção, esse braço de edificação, de multiplicação, de conteúdo de qualidade para a educação cristã. Abençoa aqueles que ali trabalham. Abençoa, Senhor, o material, onde quer que chegue um material desse, que haja uma transformação de vida para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco o seminário, o CETESEB na tua presença, que o Senhor realize ali a tua obra, a tua vontade, que nada nem ninguém atrapalhe o agir do Senhor ali, que caia por terra todo orgulho, toda vaidade, que haja, Senhor, um envolvimento de todos no sentido de uma formação de uma liderança e de pastores, educadores cristãs e missionários que vivam para a glória do Senhor, com humildade, com mansidão, que o Senhor continue cuidando, suprindo, dando a direção para aquela casa. Toma, Senhor, o Instituto Cristão Evangélico nas tuas mãos, que de igual modo o Senhor esteja trabalhando naquelas crianças, que haja, Senhor, um mover do Senhor ali, que nada, absolutamente nada, venha denigrir a tua imagem, o teu nome, mas que vidas ali sejam salvas, que lares sejam restaurados para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar de uma maneira especial pela mesa executiva, pela direção desta igreja, pelos 7 componentes que o Senhor mesmo escolheu e colocou para estar à frente desse trabalho. Quero colocar cada um deles na tua presença nesta manhã, clamando ao Senhor que o Senhor venha trazer unção, sabedoria, discernimento, entendimento da tua vontade, que haja sempre respeito, consideração e que haja um temor profundo do Senhor em cada um dos nossos corações, que sejamos dirigidos pelo Senhor, que qualquer que sejam as decisões e as conversas que tivermos sobre a tua igreja, sobre o teu reino, seja para a honra e glória do teu nome, que todo orgulho, que toda vaidade, que todo sentimento próprio caia por terra agora em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, dá saúde, dá vigor, supre em Cristo Jesus a necessidade de cada um e usa-nos com poder e glória para a honra e glória do teu nome. E de uma maneira especial, eu quero clamar ao Senhor pela Igreja Cristã Evangélica de Séries e as suas congregações do Jardim Sorriso 2 e da cidade de São Patrício. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja não pertence à liderança, essa igreja não pertence a nós, essa igreja é do Senhor. Toma essa igreja na tua mão. Coloca, Senhor, essa igreja nos trilhos. Coloca, Senhor, de acordo com a tua plena e abundante vontade. Dirige os nossos passos. Dá unção, dá sabedoria, dá discernimento para a liderança dessa igreja. Capacita-nos a sermos fiéis ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja um sentimento correto no coração de cada um de nós, que possamos amar e valorizar a tua igreja, amar e valorizar
tua liderança, amar, valorizar, respeitar os pastores. Pai, em nome de Jesus, que haja crescimento, que haja fortalecimento, que haja edificação. Neste mês que completamos 79 anos de existência, que o Senhor, de uma maneira muito especial, esteja nos abençoando, esteja operando sinais, prodígios, maravilhas, e que enquanto isso o Senhor vá acrescentando dia a dia os que hão de ser salvos, que haja salvação no nosso meio, que haja fortalecimento desses trabalhos, que esses trabalhos cresçam, prosperem para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. É assim que oramos, Pai, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.